O deputado Daniel Silveira, em transmissão pela internet, falou sobre o inquérito mencionado em prints apresentados pelo ex-ministro Sérgio Moro, como se fossem evidência de uma suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O deputado é um dos alvos de um novo inquérito capitaneado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou que utilizará os mesmos delegados que já usa no chamado inquérito de Toffoli. Assista. Fala pessoal, boa tarde. Quero fazer uma live aqui breve para vocês com esses temas aí acima. Moro foi mesmo um herói nacional? Deputados bolsonaristas na mira da PF? STF abre inquérito? Bom, primeiro, eu quero esclarecer as pessoas que se dizem lavajatistas, ou seja, que apoiam a Lava Jato, que todos os bolsonaristas também apoiam a Operação Lava Jato. Contudo, se você diz que rachou para o lado do Moro porque é lavajatista, você está completamente equivocado. Deve então acompanhar o trabalho do senhor Luiz Bonatti, né? Ele que tem feito, Luiz Bonatti, ele tem feito o trabalho do ex-ministro Sérgio Moro após ele sair para assumir o MJ, o Ministério da Justiça. Então, o magistrado federal Luiz Bonatti assumiu a cadeira do então juiz Sérgio Moro para dar continuidade na Lava Jato. Então, se você é lavajatista, então deveria estar acompanhando o ministro do senhor Luiz Bonatti e não do Sérgio Moro, que ele não tinha mais nada a ver com a Lava Jato. Tá? Outra coisa, dentro do Moro, herói nacional, vamos lá falar. O Moro foi herói nacional porque ele prendeu criminosos que estavam ali, criminosos do alto clero, né, da alta casta, do colarinho branco. O Moro, ele foi mesmo herói nacional porque prendeu essas pessoas? O que você acha? Não, ele não foi. Sabe por que ele não foi? Porque qualquer juiz de qualquer comarca, de qualquer casta, de qualquer elite do judiciário ou não que sentasse aquela cadeira, não venderia sentenças como muitos o fazem. Ele não venderia a sua imagem. Sabe por quê? Porque a Lava Jato é uma operação que teve projeção a nível mundial. Todas as lupas, todos os olhos, todas as mídias estavam voltadas para ela. Então qualquer um que assumisse aquela cadeira, que sentasse ali, faria tudo o que o Moro fez. Logo, o Moro nunca foi herói nacional. Defendi a nomeação do ex-ministro Sérgio Moro como defendi de todos os ministros que o presidente escolheu. Evidentemente, todos ali estavam sendo nomeados e acreditávamos em seu trabalho. Acontece que o Moro, com o tempo, veio mostrando que realmente não era fiel e, pelo contrário, era muito mimado e tentava dissuadir o presidente à sua maneira. Então, esse é o erro que nós cometemos, dando a primeira chance, mas depois nós tiramos. Então, o presidente tem toda essa autonomia. Então, não, o Moro não foi herói nacional. Tá certo? E depois veio mostrando, foram caindo várias máscaras, né? Globalista, desarmamentista, abortista, e teimava com o presidente tem sua autonomia e tudo mais, ok? Então não, o Moro não foi, e quem é lavajatista não acompanha o ministro Sérgio Moro, acompanha o juiz federal que assumiu a cadeira que era do Moro, Luiz Bonatti. Esse aí está lá no lugar fazendo a Lava Jato, bem como a Lava Jato no Rio, pelo doutor, excelentíssimo juiz Marcelo Bretas, que está desdobrando também a Lava Jato no Rio de Janeiro. Então, quem é lavajatista, assim como eu, acompanha o trabalho dessas pessoas, tá certo? O ex-ministro Sérgio Moro não é lavajatista. Pelo contrário, ele entrou com uma ideia de combater a corrupção, e a corrupção no Brasil parou de ser combatida assim que ele assumiu o MJ. Ele não fazia mais nada, ele pegava todos os casos superficiais entre aspas, tá pessoal? Ele só demonstrava o bom trabalho na apreensão de drogas, armas, redução da criminalidade, ele reduziu as estatísticas, junto com todo o corpo da PF, com todo o corpo da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, tá certo? Das guardas municipais, os agentes penitenciários, né, que agora é a Polícia Penal, então todos no campo da segurança pública estavam envolvidos. Então não foi somente um, tá certo? Não foi o ex-ministro Sérgio Moro que deu essa diferença, tá? A diferença foi que ele trabalhou em equipe e conseguiu sim entregar resultados, embora já tinha uma curva descendente de todos esses índices por conta da eleição de Bolsonaro, e a bandidagem tem medo do presidente. A verdade é essa, o presidente sim combate a corrupção. Vamos lá, quando o presidente resolveu retirar essas pessoas, né, da Polícia Federal, que era ali para trocar tanto o Maurício Valeixo
com a indicação ali, falando o ministro Sérgio, ao então ministro Sérgio Moro, que ele deixasse, aceitasse ali a troca, não era para colocar alguém de perto dele, era para colocar alguém de confiança no combate à corrupção. O Valeixo, ele já estava cansado, já tinha notificado e falado também com o efetivo, bem como os representantes dos sindicatos da Polícia Federal já desmentiram o Sérgio Moro. Moro mentiu. Eles desmentiram, dizendo que nunca houve interferência do governo de maneira alguma. Aí o Sérgio Moro então foi e disse que o PT nunca interviu. Claro que o PT não precisava intervir, sabe por quê? Porque em 2007 o PT aparelhou todas as cadeiras estratégicas da Polícia Federal. Ele manteve as pessoas, o PT junto com Lula, né, Dilma e seus puxadinhos, PSOL, PCdoB, todo o lixo comunista, foi aparelhando ali toda a PF, então não precisava mais intervir, porque se você tem pessoas ali da indicação de confiança do multicriminoso Luiz Inácio Lula da Silva, então eles não iam mais investigar em cima do Lula, não tinha mais cabimento, não tinha mais sentido, tá certo? Então não, Moro não foi herói nacional. Ele fez aquilo que qualquer juiz que assumisse aquela cadeira, que tinha todas as lupas e lentes voltadas para ela, fariam. Ou seja, pode acompanhar os outros, ninguém vai vender sentença. Tá? Outro ponto, os deputados bolsonaristas, 12, estão na mira da PF? O que você acha? Ainda se estivessem, o que você acha? Você acha que o Bolsonaro iria intervir porque deputados que são base dele, que o Bolsonaro interviria só porque eles estão na rede fazendo isso aqui que eu estou falando, criticando o STF? Desde quando o STF, seus 11 ministros, estão livres de críticas quando errarem? Eu não sou fã do STF, nunca deixei isso escondido, nunca escamoteei a minha opinião, sempre deixei muito claro, não gosto do trabalho deles porque eles não trabalham de fato pela nação. Eles defendem, em tese, deveriam defender a Constituição, né? São os guardiões da Constituição. Primeiro, que eu não admito a maneira com que eles são nomeados, indicados, pelo 5º Constitucional, né? Que é ali que garante 20%, tá? Das cadeiras do judiciário para advogados que querem exercer a magistratura. Aí você pega aí Marco Aurélio Mello, primo do Collor de Mello, né, envolvido em esquemas de corrupção. Como são a indicação do ministro do STF? Ele passa por uma sabatina no Senado. Aí aquela época de corrupção elevadíssima, eles vão lá e falam assim, olha, esse cara aí parece que vai ser nosso, vai votar com a gente, vai julgar os casos aqui. A corrupção não era brincadeira, não. Temos corrupção no Brasil, sim, mas antes era pior, porque tinha menos investigação, era muito menos abrangente toda a investigação, todo o inquérito, né? A mídia não era tão incisiva, né? As pessoas não tinham as redes sociais para poder denunciar, como eu faço aqui, e vários outros deputados. Né? Então era muito fácil você ir lá e vilipendiar a nação. Então é assim, o STF é indicado, né? Passa na sabatinada e, de quebra, filhas de ministros do STF, por exemplo, como a filha do Marco Aurélio Mello, foi indicada desembargadora pela Dilma Rousseff. Ela indicou, a menina era advogada, 37 anos, jovem demais para ser desembargadora, jovem demais, diga-se de passagem, e não tinha um processo ganho, mas se tornou desembargadora, salvo engano, da 2ª região, TRF da 2ª região, salvo engano. Ou seja, virou desembargadora. Um absurdo. Ela não passou por um concurso de provas e títulos. Talvez não tivesse o conhecimento acadêmico empírico de fato. Ah, Daniel, mas só quem faz a prova pode ser magistrado? Sim, sim. Assim como para ser policial. Aqui no Brasil, todos os cargos públicos são por via de concurso público. Não podemos modificar isso, senão via PEC. Então, tem 12 deputados na mira da PF só porque estão aqui na rede social falando o que a população precisa saber? Sim, talvez estejam sendo investigados, mas estão me investigando por isso aqui. E vou te falar a verdade, vou falar para vocês, eu tenho orgulho de ser investigado pelo STF, porque eu estou aqui falando a verdade, bem como a Carla Zambelli, Carlos Jordi, Luiz Lima, né, Cabo Júnior Amaral, e Alê Silva, Aline Sleutz, né, todos nós, o doutor Luiz Ovando, Hélio Bolsonaro, todos nós aí da ala, Márcio Labre, né, todos nós da ala Bolsonaro, se eu escrevi aqui, se alguém mais que eu esqueci o nome, me perdoem, por favor. Nós temos sim essa missão junto com o presidente, e a gente vai defender até o limite, até nós podermos demonstrar por mais de uma vez, como o presidente vem fazendo, que isso aí que acontece é o aparelhamento de Estado. Aí as pessoas vêm para mim e falam, Daniel, o PT é passado, esquece o PT já era. Não, engano seu. O PT nunca esteve tão presente quanto agora.
Sabe por quê? Porque eles perderam um rosto representativo, perderam o corpo ministerial, perderam o presidente, perderam vários deputados, perderam várias ramificações de poder. Contudo, os seus tentáculos estão lá, firmes e fortes, aparelhando todo o sistema público, seja no judiciário, vide as nomeações, que todos os ministros, os 11 do STF, apenas 2, que é o Fux e a Rosa Weber, são os únicos 2 que são magistrados de carreira, que passaram por concursos de provas e títulos que realmente foram magistrados. Fechando aqui a síntese, não, o Moro não foi herói nacional e não é, tá certo? Porque ele sentou em uma cadeira e ele, escravo da lei, juiz, toda a materialidade que lhe fosse apresentada junto com o inquérito da Polícia Federal, MP e os advogados de defesa e tudo mais, ele deveria fazer ali naquele limiar a acusação pela promotoria, a defesa pelos advogados de defesa, certo? E o Moro ali para poder ser o inquisidor daquela situação, ou seja, ele julgaria a situação. E não ia ser diferente, ele julgou da maneira com que a lei lhe exige, lhe obriga. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.